E aí galera, tudo bem? É isso aí, vocês viram o título desse vídeo, mas antes de você já pegar, já parar, já começar a me xingar aqui nos comentários, eu quero que você preste atenção nos meus 2 minutos aqui antes de eu começar o vídeo, né? Uma das coisas que eu mais aprendi nos meus últimos 10 anos de vida, né? Eu fiz 42 anos nesse domingo que passou agora, uma das coisas que eu mais aprendi nesses meus 42 anos de vida, principalmente nos últimos 10 anos, foi realmente a ouvir a opinião de alguém que é contrária à minha, para realmente entender o que essa pessoa está passando, o que levou ela a ter essas conclusões, para eu tentar ver se a minha visão está errada ou se a minha visão está correta. E eu mudo de opinião o tempo todo. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito aqui no Vale do Silício, é alguém que tem opinião contrária à sua, porque só assim você consegue evoluir. Se você busca autoafirmação o tempo inteiro para suas ideias, você nunca consegue evoluir a sua própria ideia. Você quer alguém que venha contra a tua ideia para você conseguir realmente melhorar os seus próprios argumentos, para validar a sua crença ou para você mudar a tua crença e melhorar ela, né? Isso é uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos 10 anos, por conta da minha maturidade, por conta de eu casar com uma pessoa que é completamente diferente do que eu, por conta que eu mudei de país. Então assim, se você é um cara que adora o Trump e já vai começar me xingando aqui nesse vídeo, acompanhe esse vídeo inteiro. Além disso, deixa eu falar uma coisa, eu tô fazendo esse vídeo aqui do porquê que eu tô torcendo pro Biden, e amanhã eu vou fazer um vídeo quais são os motivos que faziam não apoiar o Trump de forma alguma. E eu vou falar no vídeo de amanhã. Então você vai ter um vídeo hoje, vamos dizer assim, favorável ao Biden pela minha visão, e um vídeo amanhã contrário ao Trump da minha visão. Por que que eu sou a favor do Biden, por que que eu sou contra o Trump. Então vamos começar o vídeo de hoje, e eu espero que você assista até o final, porque é importante você entender todos os pontos que faz alguém que nem eu, que tem uma condição completamente diferente da maior parte das pessoas, ser a favor do Biden, né? Ah, o Biden vai aumentar imposto, como é que você vai a favor de alguém que vai aumentar o imposto que você paga? Então, esse que é o primeiro argumento que muita gente fala, então vamos falar bastante disso no vídeo de hoje. Eu acho que uma coisa super importante a gente começar esse vídeo falando é o negócio da super simplificação de quem é brasileiro sobre a política americana, né? Então, por que eu digo isso? Porque a política americana ela é extremamente complexa, né? Então, ela parece ser muito simplificada para quem é brasileiro, que mora num país que tem 30, 40, 50 partidos, até mais do que 50 partidos, mas 50 talvez que a gente lembre que exista, e você tem uma eleição presidencial na qual você tem 10 candidatos, uma eleição municipal que você tem 10, 15 candidatos, e assim, as coisas no Brasil são muito mais complexas do que as coisas parecem ser aqui nos Estados Unidos. Mas quando você realmente começa a viver a política americana, você começa a entender a política americana, você vê que essa super simplificação não é real, né? A primeira coisa que não é real é que assim, quem está no Brasil acha que quem é democrata é o PT dos Estados Unidos e o republicano é o salvador perfeito, do mundo livre, que é a América do Norte, que é os Estados Unidos, né? Quando na verdade não é nada disso, não é nada disso. Para começar, os dois partidos são extremamente capitalistas, né? Os dois partidos, né? Tanto o democrata quanto o republicano. Segundo, é que dentro dos dois partidos existem divisões dentro dos dois partidos, que são os dois partidos principais, né? Tem os liberais, tem outros partidos pequenos, mas tem dois partidos mesmo, que é o democrata, né? Os democratas e os republicanos, que realmente guiam as eleições em todos os lugares aqui nos Estados Unidos. Então, mas voltando ao ponto, então você tem aquela divisão que você acha assim, esse aqui é o supercapitalista que defende a família, que defende A, B, C e D, e esse aqui é o malvadão petista, é o petista americano, é o petista Nutella, que é o democrata. Quando na verdade não é nada disso. Dentro dos dois partidos você tem divisões pesadas dentro de cada partido, tem lados extremistas dentro dos dois partidos, né? Então você tem, por exemplo, do lado democrata, um extremismo talvez grande por um lado, como por exemplo o Sanders, que é um cara bem mais extremista sobre várias políticas sociais aqui no país. E você tem dentro dos democratas um lado muito mais moderado, como por exemplo era o Clinton, como era por exemplo o Obama, que são pessoas muito mais moderadas nesse discurso ali. Seria um centro-esquerda, vamos assim dizer, mais ou menos isso, né? Até porque a esquerda de verdade, na minha visão, não existe nos Estados Unidos como as pessoas acham que existe, né? E aí você tem do lado dos republicanos, você tem também essas divisões muito grandes, né? Uma divisão dentro dos
republicanos que é mais centro-direita, e se tem a direita extrema também dentro dos republicanos, onde na verdade o Trump se adequa mais a esse momento atual, né? E é engraçado porque o Trump era democrata até 2009, ele deixou de ser democrata quando o Obama ganhou a eleição. Até o Obama não ser eleito, o primeiro presidente negro na história americana, ele era democrata. Aí, a hora que um negro assumiu a presidência, agora eu não sou mais democrata, agora eu sou republicano, né? Então, assim, é pra você ver como as coisas mudam até para quem você acha que é o grande salvador da pátria, que é o Donald Trump, se você acredita que ele é o grande salvador da pátria. Ele era democrata até 10 anos atrás, né? Na verdade, menos, né? Porque ele foi eleito em 2016, então, em 7 anos ele deixou de ser um democrata para ser um cara de extremo republicano, vamos colocar dessa forma, tá? Mas vamos começar agora com os fatores que me levam a apoiar o Joe Biden. E aí, assim, eu sempre falo que eu vou começar o vídeo, mas não começo que esse assunto é longo, é extenso. Mas uma das coisas que esse vídeo aqui é muito mais um vídeo de esperança, um vídeo de expectativa que eu tenho do que vai ser o governo do Biden, do que, na verdade, uma real análise do que vai ser, porque ele não está no poder ainda, né? Ou se ele ganhar, ele vai para o poder, se ele perder, ele não vai para o poder. E já no caso do vídeo de amanhã, que é o vídeo do Trump, é um vídeo muito mais de análise de 4 anos de governo, né? De coisas que ele diz, coisas que ele fez, coisas que ele atuou, que eu sou contra. Então esse vídeo é um vídeo muito de expectativa, porque é isso que você faz quando é um candidato que não está no governo, e o outro é um vídeo de análise. Então eu quero que isso fique bem claro para vocês, né? Tudo que eu vou usar no vídeo de amanhã do Trump são coisas que realmente aconteceram, não são coisas que veio da minha cabeça, são fatos e argumentos que realmente aconteceram. Então vamos lá, o primeiro ponto do Joe Biden que me faz votar nele, não votar na verdade eu não posso votar, né, que eu não sou cidadão, mas me faz apoiar ele contra apoiar o Trump, é a economia. E aí bugou, né? E aí bugou tua cabeça, que todo mundo fala que a economia, o cara que é bom pra caramba, que é o cara fantástico, é o Trump. Mas, na verdade, quando você olha historicamente, nenhum presidente americano fez uma grande mudança na economia americana. Todos eles fizeram a economia americana crescer, todos, sem exceção. Todos os presidentes americanos. Inclusive em momentos de crise, né? Então você pega, por exemplo, o Obama, o primeiro ano do Obama, ele pegou a crise do subprime, que foi dos imóveis aqui nos Estados Unidos. Então o primeiro ano do Obama foi péssimo, os outros 7 anos foram ótimos. Foram ótimos. Então, se você pegar o crescimento dos 7 anos do Obama e você comparar com os 3 anos do governo Trump, eles são muito parecidos. O governo Obama, em 7 anos, cresceu uma média de 2,3%, e o governo o governo atual, que é o Trump, cresceu 2,5%. Então, quer dizer, ali igual, você fala assim, mas o Trump foi melhor que o Obama. Mas o Clinton, a média do Clinton foi 4,4%, que também era um presidente democrata. Então, no fundo, eu não estou defendendo que um é melhor que o outro na economia, porque, na verdade, não importa. A economia americana é tão forte, o mercado americano é tão forte, e ele se recria, ele se reinventa tão rápido, mas tão rápido, que o presidente não muda nada, né? E o dado histórico prova isso. Dos últimos 30 anos, historicamente falando, não importa se foi um governo democrata ou um governo republicano, a economia foi bem. A questão é que um gosta de se gabar e o outro fala assim, cara, a economia está indo bem, e o que a gente tem que olhar de verdade é o emprego. E na verdade, tanto do governo Obama quanto do governo Trump, o emprego foi bom, mas o governo Obama, que é o governo anterior ao governo Trump, gerou mais empregos do que o governo Trump na média anual, né? Então, os últimos 3 anos do governo Obama, ele gerou acho que 9,3 milhões de empregos, e os primeiros 3 anos do governo Trump, ele gerou 7 milhões de empregos. Então, até nesse ponto, um governo democrata anterior ao Trump foi melhor. Então, assim, o primeiro ponto que me faz votar no Biden é a economia, porque após a pandemia, a economia vai ter que ser uma economia muito mais moderada, na qual você tem que ter um discurso muito mais moderado para trazer a economia de volta, do que um discurso mais extremista. Então, o primeiro ponto para mim é o lance da economia. Deixa eu até abrir a jaqueta aqui, porque estou falando de política que está até
ficando calor, né? Mas o segundo ponto para mim é a moderação, né? O Joe Biden, ele é um político extremamente moderado, não só das políticas que ele faz, mas também moderado do ponto de vista que ele fala com o público, que ele fala com o Congresso, que ele fala com o Senado. Ele é um cara super moderado na política. E eu sou muito a favor de políticos moderados na política, né? Eu não quero político extremista. Se você pegar dos últimos presidentes no Brasil, os que eu mais gostei como presidentes do Brasil foram os dois mais moderados, que foi o Fernando Henrique Cardoso e o Itamar Franco. E na verdade, para mim, o Itamar Franco ainda foi melhor que o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique teve que meio que se vender para conseguir reeleição, né? Porque não tinha, naquela época não era possível fazer reeleição, e ele meio que se vendeu para conseguir a reeleição, aprovar a reeleição e se reeleger. Então, o Itamar Franco, para mim, foi assim, o tipo de candidato, o tipo de presidente que eu gostaria que tivesse em todos os países, pessoas muito mais moderadas. A moderação, ela é muito importante, ainda mais nesse mundo atual que a gente está vivendo, na qual o extremismo de mídia social e a paixão que as pessoas têm está tão forte. Então, ter um presidente moderado, principalmente depois de 4 anos turbulentos do governo Trump, é muito importante para a política americana. Não só para a política local, mas para a política mundial. Então a gente ter alguém moderado é algo que para mim é muito importante, por isso que eu apoio o Biden. O terceiro ponto que me faz apoiar bastante o Biden é o ponto de união, né? Enquanto Trump fala muito para uma parte da população americana, fala muito para um certo público, o Biden tenta falar para todo mundo. E você vê isso nas próprias políticas do Trump. O Trump mandou dinheiro durante a pandemia muito mais para os estados republicanos do que para os estados democratas. Mesmo os grandes estados americanos, os estados que mais trazem receita, que é Nova York e Califórnia sendo democrata, ele mandou mais dinheiro para os estados que eram republicanos, né? É a mesma coisa, sei lá, no Brasil não manda dinheiro para São Paulo porque é o Dória. O que tem a ver que é o Dória que é contra o Bolsonaro no governo? É um estado super importante que está precisando de dinheiro, tem que mandar dinheiro para lá. E já tanto a política do Obama no passado, quanto o que o Biden está propondo, é que tipo assim, eu vou fazer um governo para todo mundo. Não importa se é um presidente, não, se é um governador republicano ou democrata. É a história de ser moderado, né? Você fazer o que é correto, não fazer o que você quer mostrar para o teu público, né? Então você faz o que é correto. Você não faz alguma coisa para você ter algum capital, algum ganho político ali. Porque o próprio governo vai ser esse governo que você, se você for moderado, você tem uma boa chance de partir para frente. E esse também é um outro ponto que eu gosto bastante do Biden, que além dessa união, ele está dizendo desde o começo que ele é um governo de transição, que ele não tem idade para fazer mais um mandato, que ele vai fazer 4 anos e vai sair, e ele quer deixar o país numa situação boa para quê? Para a democracia decidir se vai ser um novo democrata ou se vai ser um novo republicano que vai dali para frente. O quarto ponto que eu gosto do Biden é sobre diplomacia, né? A diplomacia do Trump, apesar de ter conseguido várias coisas nos últimos anos, eu acho que na minha visão, na visão que eu tenho, gera muito conflito com um país que não precisava ter conflito. Ele gerou muito conflito com os países da Europa, ele gerou muito conflito com os países do Oriente Médio. Então, assim, ele criou situações muito complicadas na diplomacia mundial, com a própria China. Então, assim, criou algumas situações ali e principalmente trouxe à tona para o público situações que não deveriam ter vindo a público. Então, assim, diplomacia a gente acha que todo mundo é amigo de todo mundo, mas em portas fechadas é um comendo o outro. Não tem nada de diplomacia do bonzinho. Não existe isso. Não existe. Tá todo mundo querendo fazer o melhor para si mesmo, né? Então, os Estados Unidos querem fazer o melhor para si, a China quer fazer o melhor para ela, a Europa quer fazer o melhor para ela. E assim, em portas fechadas é um pega pra capar. Mas na frente do público, todo mundo paga aquele assim, pô, sou teu amigo, vou te apoiar, todo mundo é legal. Mas em portas fechadas o bicho pega. E o Trump não, o Trump escancarou o que acontecia em portas fechadas. E você pode achar assim, é por isso que eu gosto do Trump, porque isso é muito legal e que não sei o quê. Mas você pode estar achando legal o que está vendo de fora, mas para quem está ali tentando fechar um acordo, isso destrói qualquer tipo de fazer um acordo moderado. Destrói qualquer chance de fazer um acordo moderado. Porque ele vai ter que mostrar que ele fez um acordo melhor. E aí, assim, o cara pode até ceder agora, mas ali na frente ele vai cobrar o que está acontecendo. E eu acho que é o que vai acontecer com a política americana depois da pandemia, né? A pandemia vai fazer muita gente repensar
vários apoios diplomáticos que eles tinham no passado. Por que eu vou comprar dos Estados Unidos, que ficou, não controlou a pandemia e fez tudo isso de errado, enquanto eu posso comprar do outro país ali do lado, que custa a mesma coisa, e eu posso apoiar aquele outro país que tem muito mais a ver com as minhas visões ideológicas, com as minhas visões de mundo, com as minhas visões de política. Então, assim, as pessoas não entendem, mas política é uma balança muito fina de pressão e assim, afago, né? Tipo, o tanto que você dá de carinho, o tanto que você bate. Uma situação bem complicada ali. E o Trump, ele vai para um extremo que, na minha visão, não é bom no longo prazo. Então, é mais um motivo que uma política do Biden tem muito mais sentido. E assim, você está falando assim, não, ele está falando besteira. Veja, por exemplo, a diplomacia brasileira, como sempre foi bem vista internacionalmente, e como agora, nesse momento que a gente está numa política mais extremista no Brasil, como a política externa brasileira está sendo criticada globalmente, né? E até assim, não, agora estamos com uma diplomacia excepcional com os Estados Unidos. Me fala aqui que o Brasil ganhou de verdade com a diplomacia que ele tem feito com os Estados Unidos. Então, diplomacia e política é a base de moderação. E eu acho que esse extremismo não leva a nada, só leva a derrotas no longo prazo. Pode ser que no curto prazo você tenha uma vitória, mas no longo prazo é uma grande derrota, e é mais um motivo que eu prefiro apoiar um cara mais moderado. O quinto ponto é sobre infraestrutura, né? Assim, eu posso falar depois de 5 anos morando aqui nos Estados Unidos com uma certa tranquilidade que dos países de primeiro mundo, das grandes potências mundiais, os Estados Unidos têm a pior infraestrutura do mundo. E eu posso falar isso tranquilamente. Para quem é brasileiro e que vem para cá de turismo, pode achar tudo lindo, maravilhoso. Nossa, olha essas estradas, nossa, olha essa rua, olha esse poste, olha isso, olha aquilo. Mas e isso, na verdade, é muito legal, mas quando você compara com um país como, por exemplo, a Coreia do Sul, que eu já fui várias vezes, né? Ou você compara com países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha, você vê que está anos-luz atrás, né? Eu, por exemplo, fui algumas vezes para a Alemanha, na qual eu peguei um trem de uma cidade para outra que davam 350 quilômetros, 1h30 de trem, cheguei lá, fiz o que eu queria, visitei o museu da Porsche, entrei no trem de novo, mais 1h30, andei 300 e poucos quilômetros, cheguei na cidade onde eu queria, peguei o voo e voltei para os Estados Unidos. Então, coisas assim de infraestrutura básica faltam nos Estados Unidos. E falta infraestrutura de estrada melhor, falta infraestrutura de trem, falta infraestrutura reciclagem de material. Então, assim, a infraestrutura completa dos Estados Unidos é muito precária pelo tanto de dinheiro que tem no país, né? E o Biden está prometendo investir bastante em infraestrutura no país, inclusive com criação de trem-bala, com criação de trens rápidos, né? Então ele quer criar um trem que vai de Los Angeles a São Francisco e que depois esse trem, por exemplo, iria até Seattle. Então pegaria a costa inteira que eu moro aqui. Eu preferia 10 vezes mais pegar um trem em São Francisco e descer em Los Angeles do que pegar um avião, né? Então coisas como essa que precisam ser investidas e que nunca foram investidas pelos últimos presidentes, e o Biden está dizendo que ele quer começar essa iniciativa bem forte. E isso aí também é muito importante porque você privilegia a indústria local. Imagina você pega, por exemplo, uma Boeing que está quebrando aqui nos Estados Unidos por causa de diversos fracassos da Boeing, por conta da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo, e você pega e fala assim, Boeing, você vai construir o trem-bala para mim de São Francisco até Los Angeles e você cria uma indústria nova aqui no país, entendeu? Então, coisas como essas são muito importantes, na qual o Biden tem um plano de governo para isso e o Trump não tem nenhum. O sexto fator é sobre a própria campanha eleitoral, né? A campanha do Trump contra a campanha do Biden. A campanha do Biden é uma campanha muito focada na união do país, no combate à pandemia, das pessoas se unirem para sair desse problema que está todo mundo passando, das pessoas se unirem para fazer o melhor pelo país, das pessoas se unirem para fazer as coisas corretas. E você pega a campanha, por exemplo, do Trump, é uma campanha muito focada em destruir o adversário, falar mal do Biden, falar mal da Kamala Harris, falar mal disso, falar mal daquilo, falar que o Biden vai destruir a sua liberdade individual, falar que vai acontecer isso. Então tem essa campanha massiva contra a anterior, mas não tem nenhuma campanha falando o que eles vão fazer, né? Sendo que ele está 4 anos no governo, né? E a única coisa que ele tinha para se gabar de verdade durante a gestão Trump foi sobre a economia. E quando você olha, a economia estava bem? Estava. Mas não é que a economia estava muito melhor do que estava antes. Não. O crescimento, se você pega o crescimento histórico dos últimos 10 anos, o Trump está na média. O Trump está na média. Então imagina o seguinte, todo mundo nessa escola
tira 7. O cara vem e tira 7. Ele é melhor que os outros? Não, ele é igual aos outros que também tiram 7. Não é como se todo mundo estivesse tirando 4, ele veio e tirou 10. Não. E é esse que é o ponto que, assim, todo mundo bate, e eu discordo. Então, essa campanha focada na união é uma coisa que tem muito mais apelo para mim do que tem o apelo da campanha do próprio Donald Trump. O sétimo fator é óbvio, é a pandemia, né? A pandemia, tudo isso que a gente está passando. Eu moro num estado na qual o controle da pandemia está sendo bem forte, mas você vê, por exemplo, os estados ali do meio dos Estados Unidos, não existe combate à pandemia. A própria campanha em si do Biden contra a campanha do Trump, né? O Trump fazendo comício, levando centenas de milhares de pessoas sem máscara, falando abertamente que ele é contra a máscara e tudo mais, e quando você vê o Biden, que está exatamente o contrário, todos os comícios do Biden são as pessoas dentro do carro, então você senta, você chega com o teu carro, você vai lá e sintoniza uma rádio, como se fosse aqueles cinemas, lembra que você ia assistir cinema no carro? Então você coloca numa rádio na qual tem um áudio e a pessoa está fazendo comício, está todo mundo dentro do próprio carro, uma segurança ali, coisas bem mais tranquilas, assim, uma visão muito mais de vamos nos proteger para que a gente retome a economia o mais rápido possível, contra uma outra pessoa que está vendo e fala assim, né, a pandemia não existe mais, isso aí já acabou. Assim como ele vem prometendo há meses que vai ter uma vacina antes da eleição. A eleição é hoje aqui nos Estados Unidos e cadê a vacina? Não tem vacina nenhuma, né? E mesmo a Casa Branca, que é o lugar mais protegido do mundo, ele conseguiu que mais de 70 pessoas do primeiro escalão da Casa Branca fossem infectadas nos últimos 1 mês e meio. Então, assim, até ele, né? Até o próprio Trump foi infectado. Então, esse combate à pandemia é uma coisa extremamente importante, na qual eu vejo um lado realmente preocupado e o outro lado na qual, isso aí já foi, já acabou. Então, já que eu quero que a pandemia acabe e que a gente crie políticas para que a próxima pandemia a gente tenha um controle muito melhor das coisas, faz eu votar para o lado de alguém mais moderado como o Biden. O oitavo fator é uma economia muito mais voltada para o futuro do que uma economia muito mais nostálgica, né? Então, a diferença que eu vejo, tanto do ponto de vista que a economia é o mercado que dita, mas os incentivos à economia, na qual o Biden quer incentivar novas indústrias para os Estados Unidos serem líderes mundiais naquelas indústrias, quanto o Trump, que quer subsidiar produtos ou economias ou indústrias, na qual essas indústrias são indústrias passadas, vamos assim dizer, nostálgicas. Então, assim, vamos incentivar bastante a indústria automobilística de caminhonete no Texas. Vamos incentivar bastante a indústria whatever, a indústria, por exemplo, de extração de minério. Quando você pega o Biden e você fala assim, não, vamos incentivar indústrias que têm a ver com o futuro, que vão ajudar os Estados Unidos a continuar a ser a maior economia mundial pelos próximos 50 anos. E hoje, a maior economia, a indústria que mais cresce é a indústria da energia limpa. Então, para vocês terem ideia, a indústria do petróleo nos Estados Unidos gerou, ano passado, 190 bilhões de dólares de faturamento. A indústria limpa de energia solar, energia eólica, gerou 210 bilhões de dólares no ano passado. Tá? Esse ano, a indústria do petróleo está caindo e a indústria de energia limpa está crescendo. A expectativa é que a energia limpa cresça em torno de 22% ao ano até 2025, enquanto a indústria do petróleo está caindo. O Trump quer dar incentivo para a indústria do petróleo, enquanto o Biden quer dar incentivo para a energia limpa. Talvez o Biden está querendo forçar demais a indústria limpa? Talvez. Por isso que existe democracia, por isso que existe partidos contrários que vão brigar para tentar fazer um meio termo ali, a moderação, como eu falei lá no começo, né? E já no outro caso, não, o cara quer investir numa indústria que não tem menor sentido investir. É uma indústria que já está morrendo, né? A gente fala que o petróleo vai morrer há alguns anos e vai mesmo, e está caindo, né? Os carros são cada vez mais eficientes, cada vez tem mais carro elétrico, cada vez mais pessoas como eu têm painel solar em casa. Então todas essas mudanças vão acontecendo e eu vejo que assim, a política de incentivo econômico do Trump é muito nostálgica. Vamos fazer o que era bom para os Estados Unidos há 25 anos atrás. Quando a do Biden é muito mais, vamos focar no que tem para o futuro. Vamos focar no futuro, vamos focar em treinar as pessoas a cuidar de energia limpa, não cuidar de petróleo. Então tem uma diferença muito grande nessas duas políticas. Uma política parece que é muito mais
mais pensando na frente e a outra muito mais olhando para o passado, né? Então eu vejo isso muito claro. E aí o nono e último ponto que eu vou falar aqui, que é sobre defender as instituições federais, né? Enquanto o Trump tem feito de tudo para falar que a eleição vai ser fraudada, que vai ser fraude, que não sei o quê, e que a própria eleição dele anterior foi fraudada, e ele fala isso abertamente, ele mina tanto o FBI quanto a CIA, quanto ao Supremo Tribunal. Ele tem uma tendência a falar que está todo mundo contra ele, é o famoso vitimismo. Enquanto o Biden está fazendo o contrário, falando assim, cara, se eu perder a eleição, fazer o quê? Fazer o quê? Perder a eleição e você fica no governo, tudo bem. Você não vê o Biden falando mal do FBI, o Biden falando mal da CIA, você não vê o Biden falando mal do Exército, não vê o Biden falando mal, por exemplo, de combatentes, não vê o Biden falando mal da polícia em si, mas fala de alguns indivíduos da polícia. Então, existe toda essa tendência do Biden de fortalecer as instituições democráticas, enquanto do Trump é exatamente o contrário. Ele está o tempo inteiro criando teoria da conspiração, falando mal sobre as instituições democráticas. E isso é uma coisa que eu nunca esperava ver nos Estados Unidos, né? A coisa que quando você mora em outro país, como eu, no Brasil, você sonha o quê? Você vai mudar para os Estados Unidos, vai morar no subúrbio, vai ter aquela casa sem cerca, tudo bonitinho e tal, que a democracia é um negócio super importante nos Estados Unidos e que realmente funciona. E terceiro, é que não existe impunidade, né? São as coisas assim que você tem muito forte na sua cabeça. E a gente vê acontecer exatamente o contrário, né? A gente vê agora o Trump se fazendo de vítima o tempo todo, de que está sendo perseguido, que o FBI está atrás dele, que a CIA está atrás dele, que o Obama fez isso, que não sei quem fez aquilo. Então tem todo um ponto ali de como se o governo fosse malvadão e ele fosse a única pessoa limpa do governo dele. Então, não deveria ser assim. O governo deveria proteger o próprio governo, né? O governo deveria falar bem do próprio governo. E a gente vê isso acontecendo em todos os lugares que estão nessa visão muito extrema, né? Você vê quem faz muito isso é alguém que está de fora, que quer entrar, né? Como o Trump fez para entrar, como o Bolsonaro fez para entrar. Mas você não vê de quem está dentro. O Trump está dentro, ele deveria estar protegendo as instituições porque ele depende delas. Mas o público dele quer que ele fale mal dessas instituições, né? Existe um descrédito das instituições federais americanas e isso tem um impacto longo, tem um impacto de 20, 30 anos na cabeça das pessoas. Então esse é o principal motivo que eu quero que venha alguém muito mais moderado para voltar a ser os Estados Unidos que eu conhecia quando eu mudei para cá. E assim, existe todo esse descrédito das instituições aqui nos Estados Unidos que foi muito fortalecido com todo o discurso do Trump, né? Então assim, eu espero que um presidente faça exatamente o contrário, faça essa união, né? Eu falei bastante nisso no vídeo, e eu não vejo isso acontecendo com o Trump. Então, ter uma vontade de que o Biden ganhe é para ele realmente tentar trazer de volta esse crédito que as instituições realmente merecem, né? Então assim, é óbvio que existe problema na polícia, é óbvio que existe alguma coisa errada no FBI, na CIA, no Exército, onde é que for, mas uma necessidade de união nesse momento é essencial, sabe? A gente já tem todo esse extremismo em rede social acontecendo o tempo todo. Vem um presidente ficar fazendo tweet maluco falando sobre isso, não ajuda em nada, não faz nada de bom pelo país. Então eu quero muito mais alguém que traga essa união, traga essa conexão entre as pessoas e que as pessoas realmente comecem a acreditar de novo no país, que comecem a acreditar de novo no governo, do que essa forma na qual ninguém acredita no governo. Então existe uma grande parte da população que não acredita no governo, acredita no Trump. Isso é ruim para o país. Você não quer que alguém acredite num político, você quer que acredite no país como um todo, como instituição democrática. E o Trump faz o contrário, ele é esse ser supremo na qual você tem que acreditar, porque todo o resto é sujo, vagabundo, tudo errado. Então ele é o único cara íntegro dentro desse mundo sujo, nojento que a gente vive. E ele tenta realmente criar essa visão de que ele é o grande salvador dessa história como um todo. E aí, para fechar esse vídeo aqui, né, primeiro, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora, né? Se você gosta do Biden, você não gosta do Biden, e você assistiu esse vídeo até agora, eu te dou os parabéns, né?
Por que eu te dou os parabéns? Porque só de você ter conseguido ouvir alguém falar alguma coisa que você não está confortável em ouvir, porque não é uma autoafirmação para você, já te faz uma pessoa superior. Porque a gente está vivendo um mundo tão extremista, né, que as pessoas não querem ouvir a opinião dos outros, não querem ouvir uma opinião contrária à sua, que se você conseguir assistir esse vídeo até agora, muito obrigado por ter passado esse tempo comigo, tá? Porque eu acho que é isso que a gente tem que ter. Eu não acho que eu tô certo. Isso aqui é um vídeo de opinião, é a opinião do Edu. Eu posso estar completamente errado. Esse vídeo é um vídeo de esperança. Eu tenho a esperança que o governo do Biden vai pegar o país nessa situação e vai entregar melhor. E é isso que eu espero de todo presidente, que o presidente vai pegar um país numa situação e vai entregar numa situação melhor. E eu não vejo isso acontecendo no governo atual, no governo do Trump. Eu não acho que ele pegou o país numa situação ruim, entregando uma situação melhor. Eu acho que algumas poucas pessoas, alguns poucos privilegiados saíram depois de 4 anos numa situação melhor. Eu, inclusive, eu estou numa situação muito melhor hoje do que eu estava 4 anos atrás, porque a minha carreira deslanchou, muita coisa aconteceu. Então, assim, eu deveria estar aqui defendendo o Trump. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que o país fique bom por 2 anos, eu quero que o país fique bom por 30, 40 anos. E eu acho que o tanto que ele tem destruído algumas instituições, e o tanto que tem colocado palavras de conspiração contra a democracia americana, principalmente, é um negócio que vai perdurar por muito tempo. A gente tem que estancar esse sangramento o mais rápido possível, porque por mais bonito que possa parecer no primeiro momento, ser aquele cara outsider, aquele cara que vem e fala alguma coisa e faz alguma coisa, cara, ao longo dos anos isso pode criar um impacto muito negativo em tudo que está acontecendo, tá? Então é por isso que eu apoio o Biden. Eu não acho que ele é o candidato perfeito, ideal, nada disso. Acho que não existe candidato perfeito, ideal, mas eu tenho uma fé de que a visão dele e as pessoas que estão apoiando ele vão fazer isso acontecer, né? E aí uma última coisa, eu estava aqui olhando o mercado enquanto eu estava gravando o vídeo. O mercado hoje está crescendo quase 4%, porque a chance do Biden ganhar é muito alta. Então, o Trump não era o ser magnânimo da economia mundial, na qual todos os investidores amam ele, vai dar tudo certo. Hoje o mercado está reagindo favorável ao Biden, não favorável ao Trump. Dizendo o ser supremo da economia, o que será que está acontecendo? Ele não é tão bom assim? Então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Lembra que amanhã vai ter o vídeo que eu não gosto do Trump. Eu sei que esse vídeo ficou monstruosamente longo. Nunca faço um vídeo tão longo assim. Mas sabe quando você tem que tirar aquele negócio do peito assim, ó, e tentar passar para as pessoas? Então, por isso que o vídeo ficou tão longo. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.